Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta terça-feira e com uma informação importantíssima para você, torcedor vascaíno, porque mesmo hoje, o Zé Ricardo sendo técnico do Vasco, estando com certeza no sábado, à beirada de campo contra a equipe do CSA, os dias dele estão contados dentro do Vasco da Gama. Você quer saber mais? Fique de olho que a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação que, de fato, para aqueles que querem a demissão do Zé Ricardo, deixa um pouco mais animado o torcedor com relação ao restante desse ano. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião, se você é a favor ou contra a demissão do técnico Zé Ricardo. Faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? A introdução hoje foi de fato bem rápida, porque a gente não quer perder muito tempo com relação a iniciar, a informar a você sobre de fato o que está acontecendo. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, é necessário a gente voltar um pouco, falar sobre sábado, porque para quem não sabe, sábado foi permitido. Tivemos a votação através de uma Assembleia Geral Extraordinária, onde foi aprovado ou reprovada a alteração do Estatuto. E no caso, foi aprovado, ou seja, hoje o Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama permite que o futebol do Vasco venha a ser parte de uma sociedade anônima. Ou seja, hoje no Vasco é permitido a transformação do futebol em uma SAF. Isso muito provavelmente irá acontecer, sendo a SAF responsabilidade da 777 Partners, empresa norte-americana que irá comprar 70% da SAF do Gigante da Colina. O que falta para isso? Pouco tempo. A expectativa é que em meados de julho a empresa norte-americana já venha estar dentro do Vasco da Gama, operando, gerenciando e dirigindo a pasta do futebol do Gigante da Colina. E isso causa uma expectativa, é claro, só irá acontecer mediante a reunião no Conselho Deliberativo e também uma outra AGE para analisar a proposta da empresa norte-americana e aprovar ou reprovar a venda para a 777 Partners. E devido a esse motivo, a espera da proposta, a oficialização da proposta e a chegada da 777 Partners dentro do Vasco, hoje o Zé Ricardo ainda é o técnico do Vasco. Sim, são duas coisas completamente diferentes, uma empresa chegando dentro do clube para uma permanência do treinador. Porém, para o atual mandatário, presidente do Vasco, as duas coisas se encaixam completamente. Pois, de fato, calculando o tempo aí que ainda resta para essa mudança geral dentro do futebol do Vasco, hoje temos aí uma diferença de algo em torno de 1 mês e meio, um tempo considerado pequeno. E hoje, mesmo o Zé Ricardo sendo criticado, o Jorge Salgado não quer a sua demissão, porque para ele não é válido demitir o Zé Ricardo, trazer um novo treinador e chegando daqui a 1 mês e meio, caso a 777 Partners não concorde com esse novo treinador que viria após o Zé Ricardo, também demiti-lo em meados de julho. E é hoje nisso que o Zé Ricardo está sendo... É nisso que o Jorge Salgado está baseando, né, está fundamentando o seu pensamento, e é por isso que o Zé Ricardo hoje permanece no cargo de treinador do Vasco. Você pode me perguntar, Lucas, você concorda com isso? Eu sinceramente não concordo e nem discordo. Eu de fato acho que não tem mais condições do Zé Ricardo permanecer à frente do comando da equipe do Vasco da Gama. Porém eu concordo também com o princípio do Jorge Salgado, que não adianta hoje demitir o Zé Ricardo e chegar em julho a 777 Partners quiser um novo comandante que eles mesmos querem trazer. Mas eu acho que poderia começar um trabalho em consenso entre as duas partes. Hoje é praticamente uma certeza que a SAF será aprovada, aliás, a SAF já foi aprovada, é uma certeza que a 777 Partners estará à frente do Vasco, e a pergunta que eu faço é por que não há um consenso entre as duas partes? A diretoria do Vasco, o departamento de futebol, senta com a empresa norte-americana, conversa, explica a situação, demonstra, evidencia que de fato há grande possibilidade da 777 Partners chegar ao Vasco e os dois juntos buscam um treinador no mercado e coloquem dentro do Vasco, porque não há mais condições do Vasco segurar 1 mês e meio, deve ter aí 8, 9 rodadas durante esse período, com o Zé Ricardo à frente da equipe. Será muito maléfico ao Vasco permanecer com esse treinador na beirada do campo. E muito provavelmente sim, quando a 777 Partners chegar, o Zé Ricardo não permanecerá no cargo caso ele venha estar. E se for outro, a 777 Partners também pode mudar, porque isso é um padrão da empresa norte-americana quando chega num clube. Isso aconteceu na Genoa,
Lá no início do ano passado, lá no final do ano passado, início desse ano, no meio da temporada, a Genoa estava muito mal, inclusive está perto de ser rebaixada. A 777 Partners fez tudo o que era plausível para ela fazer para tentar reconstruir a Genoa no meio da temporada. Demitiu o treinador, que no caso era o Shevchenko, e trouxe um novo. Também gastou, acredito que 80 milhões de reais, né, com contratações, reforços. No caso, naquele período, na Genoa demitiu o Andrei Shevchenko e anunciou o alemão Alexander Blessin, levou os 2 scouts que tiveram aqui no Rio de Janeiro, ou seja, fez tudo o possível para não rebaixar a Genoa para a segunda divisão do campeonato italiano. Infelizmente, a Genoa não teve sobrevida na competição, um elenco muito novo, várias peças realmente que chegaram há pouco tempo e não conseguiram entrosar o suficiente num determinado período de tempo para fazer com que a Genoa permanecesse na elite do futebol italiano. Porém, isso é um padrão. Aconteceu também no Standard Liège. Agora, a 777 Partners, há pouco tempo atrás, comprou um clube na Bélgica. Nesse clube já chegou demitindo o atual treinador, que no caso era o Luca Elsner. Demitiu o Luca Elsner e já colocou o auxiliar durante determinado momento para ser o técnico interino, enquanto busca um novo treinador do mercado. Ou seja, isso é padrão da empresa norte-americana quando chega num novo clube. Isso aconteceu no Botafogo, quando o John Textor demitiu o Anderson Moreira e trouxe o Luiz Castro, português, renomado no mercado do futebol mundial. Isso muito provavelmente irá acontecer também no Vasco. Então esse é um medo do Jorge Salgado hoje. Demitir o Zé Ricardo e chegar em maio, aliás, e chegar em julho, quando a empresa norte-americana estiver dentro do clube, ter que novamente ir ao mercado buscar um treinador, pois caso, no caso, a 777 Partners não goste do novo contratado pelo Gigante da Colina após a suposta demissão do técnico Zé Ricardo. Então hoje é isso que mantém o Zé Ricardo no comando técnico do Vasco, é isso que hoje deixa ele vivo aí no comando de treinador, mas volto a repetir. Para mim já era para ter mudado, para mim as coisas já poderiam ter sido diferentes. Demite, chega a um consenso com a 777 Partners e busca um treinador no mercado, porque se permanecer com o Zé Ricardo no comando técnico, a situação vai ficar de fato muito complicada. O que não falta é treinador internacional aí livre no mercado, o próprio Jorge Jesus que esteve, está, aliás, no Rio de Janeiro. Na minha opinião, mesmo sendo um treinador do rival, seria uma excelente opção, um treinador bastante renomado aí no meio do futebol brasileiro e vários outros que se encontram livres para contratar. O certo é, traz qualquer um, porque com o atual treinador que o Vasco tem à beirada do campo, que no caso é o Zé Ricardo, não teremos condições nenhuma de brigar, de lutar pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é uma briga de foice, muitas coisas ainda irão acontecer, a gente vai estar de olho, seguindo, informando a cada um de vocês. E para encerrar o vídeo, quero falar sobre o Andrei Santos, porque hoje o atleta completa os seus 18 anos. O Andrei Santos aí é uma das grandes revelações da base cruzmaltina, um jogador de fato de bastante qualidade. A informação que a gente tem é que ele está muito perto de realmente assinar, anunciar a sua renovação contratual com o Vasco da Gama. Lembrando que o Andrei é um atleta que sempre disputou as categorias de base pela seleção brasileira, sempre foi um destaque. Ele tem contrato com o Vasco apenas até o meio de 2023, ou seja, menos de um ano de contrato com o Gigante da Colina, e o Vasco corre contra o tempo agora para assinar essa renovação contratual. A princípio, o novo vínculo deverá ser até 2027, ou seja, 5 anos de contrato, essa é a expectativa. O martelo ainda de fato não foi batido, mas assim que o clube chegar aí, a uma relação boa, mas de fato ali um acordo, entre as duas partes, o martelo de fato será batido. E aí sim o Andrei Santos assinará com o Vasco contrato muito provavelmente até junho de 2027 e também com uma multa rescisória bem alta aí para clubes do exterior. Uma informação bastante positiva, pois é um atleta de bastante qualidade, um atleta que o Vasco já busca essa renovação há bastante tempo. E, inclusive há uma expectativa aí nos bastidores de São Januário que a 777 Partners já age na renovação contratual do Andrei, porque realmente não é normal o Vasco alongar um contrato aí de um cria das categorias de base tão jovem quanto o Andrei de 18 anos até 2027. Isso dificilmente acontece. Para quem acompanha essas renovações que acontecem dentro do clube do Vasco, sabe que as renovações ocorrem até 2026, 2025, 2027 jamais aconteceu, e o Andrei pode ser o primeiro atleta aí a ter essa renovação tão acima do padrão e muito provavelmente já com influência da empresa norte-americana, tanto com relação a esse aumento na multa rescisória, quanto também com relação ao aumento salarial.
Certo, é uma expectativa muito grande. A expectativa, inclusive, se trata também da chegada da proposta da empresa norte-americana. A gente falou um pouquinho, né, sobre a situação do Zé Ricardo, mas isso também envolve a chegada da oferta. A oferta que deve chegar aí até dia 21 de maio. Esse é o processo que as duas equipes, a 777 Partners e o Vasco, assinaram, né? Um processo aí de 90 dias para que o Vasco não possa conversar com nenhuma outra empresa, nenhum outro investidor, e também a 777 Partners não possa conversar com nenhum outro clube. É um tempo de 90 dias, esse tempo se encerra dia 21 de maio e a expectativa é que a oferta ali realmente oficial, né, uma proposta oficial, uma oferta vinculante, porque hoje o que tem é um contrato não vinculante entre ambas as partes, chegue até o dia 21 de maio, e aí o Vasco vai correr contra o tempo para mostrar essa proposta para o Conselho Deliberativo, mostrar para uma Assembleia Geral, mostrar para um certo número de sócios, e aí sim começar a movimentar o clube para que a 777 Partners compre 70% da SAF do Gigante da Colina, expectativa para que o nosso clube volte de fato ao lugar do topo no futebol brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo. Se curtiram, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda. E é claro, a gente vai tentar voltar aí na parte da noite com um novo conteúdo. Caso não, 11 horas estaremos novamente aqui para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. E saudações vascaínas.